prestar atenção ao discurso a ser proferido por Sua Excelência Presidente do Partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Adalberto! Presidente! Viva a África! Viva! Viva Angola! Viva! Viva UNITA! Viva! Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Lima! Lima! Viva Jura! Viva! Viva Jura! Viva! Jura! Jura! Viva para sempre a memória do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Viva! Muito obrigado. Vamos sentar. Excelentíssima, e hoje tem a primazia, presidente da Liga da Mulher Angolana, Lima, Sua Excelência, Senhora Vice-Presidente do Partido, ilustres secretários gerais adjuntos do Partido, ilustre secretário provincial da UNITA em Luanda, a todos os membros da direção do Partido aqui presentes, saúdo também de forma muito especial aqui a representante das mulheres do Bloco Democrático, Sra. Rosalina Kanda. Muito obrigado pela sua presença. A todos os mais velhos, a todos os jovens que aqui se encontram e que nos acompanham do país, mas eu deixei para o fim, tal como comecei, as donas da festa, as donas do dia, uma saudação muito forte, muito especial a todas as mamães da Lima, a todas vós, a todas vós. As mamães da Lima aqui presentes, as mamães da Lima em todas as províncias do nosso país, as mamães da Lima que por uma ou outra razão se encontrem fora de Angola, o dia é vosso. Muito boa tarde a todos. É com profunda satisfação que tomo a palavra neste ato de grande significado para o nosso partido, a comemoração do dia 18 de junho, o dia da Liga da Mulher Angolana Lima, que este ano assinala o 53º aniversário da sua fundação, sobre o lema Mulheres Unidas para a Alternância do Poder. Prezadas companheiras, senhoras e senhores, a 18 de junho de 1972 nasceu a Liga da Mulher Angolana Lima, numa iniciativa do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que naquelas circunstâncias de luta anticolonial sentiu a necessidade da participação da mulher no esforço de libertação da Angola. A fundação da Lima correspondeu a uma visão estratégica do presidente fundador, que com este evento contribuiu para a valorização e dignificação da mulher angolana, dando um passo no sentido da igualdade do género e das preocupações defendidas também pelas Nações Unidas sobre os direitos da mulher e os direitos da criança. Prezadas mamães da Lima, caríssimas companheiras, vós mesmas tendes sido testemunhas vivas, ativas e oculares da participação direta da mulher na luta pela sua própria emancipação. Ao tomarmos parte de todo um esforço
virado para a libertação de Angola, nas suas múltiplas dimensões, tendes cumprido cabalmente o apelo do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, segundo o qual a vossa emancipação não deve ser dádiva dos homens, mas vossa própria conquista. É com orgulho que afirmamos hoje que a trajetória da participação da mulher angolana, enquadrada na Lima, tem sido de heroísmo e de patriotismo. Tem sido um percurso de entrega voluntária e de risco. Com a vossa participação, permitimos a conquista da independência nacional a 11 de novembro de 1975. Com a vossa participação, foi possível fazer a resistência popular generalizada. Foi possível o alcance da paz em 2002. Com a vossa participação, foi possível a persistente luta, que hoje infelizmente não está uma conquista absoluta pelo Estado democrático e de direito. E hoje é com a vossa participação absolutamente incontestável e necessária que nós devemos continuar a aprofundar, a requerer e a exigir o papel ativo das mulheres para que Angola se torne uma verdadeira democracia, um verdadeiro Estado de Direito, para que os angolanos tenham dignidade. Sem vocês, não será possível. Na era colonial, a mulher angolana sofreu com a discriminação social e com as ausências do marido no contrato e no trabalho forçado. No tempo de guerra, a mulher sofreu, não apenas com as agruras do conflito em si, mas também porque sobre ela recaiu a responsabilidade social que pesou sobre a educação e o sustento dos filhos e da sua família, nas ausências prolongadas dos seus companheiros na trincheira militar, que também elas ocuparam. Esta realidade afetou todas as mulheres no campo e nas cidades. O desejo da emancipação política, social e económica despertou a mulher para a luta multiforme. Foi assim que tivemos mulheres nas fileiras do combate, nas trincheiras da frente, na clandestinidade, na educação, na saúde, nas cadeias e nas fazendas, a trabalhar a terra. A todas estas bravas guerreiras e batalhadoras, fazemos um reconhecimento merecido pelo sacrifício consentido para a conquista da Angola independente, que hoje podemos celebrar. A memória histórica registou e nós devemos exaltar e trazer sempre à memória coletiva o percurso nobre de ilustres mulheres da UNITA, ilustres mulheres angolanas, cujos nomes o Estado angolano não inscreveu e não inseriu nas ruas, nos largos, nas praças deste nosso país, nomes que continuam ignorados na toponímia, inclusive das suas áreas de nascimento. O Estado angolano não ensina muitos nomes heroicos de gerações que tudo deram e que nos compete a nós homenagear e recordar. A estas mulheres, o Estado angolano não lhes conferiu estátuas ou memoriais. Compete-nos citá-las sempre, partilhar com os mais novos, registar para a história e contribuir para que a história não se escreva sem as referenciar. As mamães da Lima devem incentivar a que aquelas que ainda vivem, felizmente ainda são muitas, e que ainda possuem uma memória rica das lutas de vidas dedicadas a Angola e ao seu partido, não sejam esquecidas. E o partido deve ajudar neste desafio de publicar a história das bravas mulheres que também estiveram nas cadeias, mas que a história só escreveu o nome dos seus maridos. Então, momentos como este são necessários e importantes, porque são oportunidades de partilharmos memórias, de transmitirmos aos mais novos verdades outras que habitualmente não ouvem
e pedir-lhes que se aproximem dos mais velhos, que se aproximem das mais velhas e peçam para que estes lhes contem a história da vida de mulheres como Isalina Cauína, como Eunice Sapassa, Marta Chilombo, Namucumbi, Salomé Epólua, Maria Tossi, Salia Mucumbi, Laurinda Chissaco, Nachiova, Isabel Caieie, na segunda, na Cessa, Maria Nacamela, Catarina Oluli, Natália Cussia, Judite Bandua, Conceição Vunge, Delfina Nené, Augusta Saquanda, Judite Pena, entre muitas outras. Cito também outros nomes, como de Guilhermina Chiteculo, Vitória Cangães, Amélia Iuca, Isabel Solunga Caputo, Cecília Moreira e Helena Coquelo, entre outras. E esta sala está cheia de protagonistas que merecem um aplauso e uma homenagem, porque também foram partícipes de uma dedicação, de obra de dezenas de anos, dedicados ao partido e ao país. E enquanto mulheres da Lima contribuíram nas mais diversas frentes que já foram aqui citadas. Prezadas mamães, minhas senhoras e meus senhores, conquistada a independência há 50 anos e a paz há 23 anos, estes dois importantes marcos não proporcionaram à mulher e aos lares angolanos os direitos sociais e a felicidade a que todos têm direito. A mulher angolana continua a sofrer e é apontada como o rosto da pobreza. É lamentável, mas esta é a triste realidade que nos envolve, fruto da má governação, que continua a não ser uma governação inclusiva, também fruto da corrupção endémica, que infelizmente no nosso país está institucionalizada. Hoje, a vida tornou-se um sufoco, com famílias inteiras a não suportar o custo de vida. O salário dos que trabalham não consegue cobrir as necessidades do mês. A cesta básica não está ao alcance de muitos, sendo profundamente triste a situação de muitos angolanos, entre os quais mulheres, jovens e crianças, que fazem recurso aos contentores de lixo para se poderem alimentar. Este é o retrato real da Angola económica e social. O acesso à assistência médica e medicamentosa de qualidade é um outro drama que apoquenta as famílias. O direito à educação, a educação de qualidade, continua a ser protelado, com imensas crianças continuamente fora do sistema de ensino. Até quando vamos continuar a suportar situações como esta num país tão rico? Até quando? Temos dito e repetimos que Angola tem potencialidades económicas bastantes. O que nos falta é um governo patriota ao serviço do seu povo. As dificuldades diárias que os angolanos enfrentam em toda a dimensão do nosso país desmentem com factos inquestionáveis a afirmação de que o patrão é o meu povo. Nada mais falso. Quem nos dera que o patrão fosse o nosso povo. Quem nos dera. Mas para nós da UNITA, o serviço é a nossa missão. O serviço é a nossa missão. Os atuais membros do governo continuam preocupados com o seu enriquecimento pessoal, com a acumulação de capital. Continuam a referenciar a elite dirigente como a prioridade, que está cada vez mais rica e mais distante do sofrimento em que vive a mulher angolana.
as crianças angolanas, as famílias angolanas, seja nas áreas urbanas, como nas nossas aldeias, nas áreas periurbanas, nos municípios do nosso país. De pouco vale fazer canções com conteúdos ocos, esvaziados pela dor e sofrimento, sentido pelas mamães que zungam dia a dia nas calçadas duras das nossas cidades. Venceremos. De pouco vale slogans ocos quando as mamães continuam a zungar e sofrem o sol ardente ou o frio do cacimbo, expostas porque há que lutar para alimentar o seu lar, feito de maridos desempregados, desesperados por um país que teima em recusar as reformas que todos querem ver. Um país que teima em negar o poder local. Um país onde o seu governo envia ao Parlamento propostas de leis destituídas de moralidade. Onde o seu governo envia ao Parlamento propostas que atentam à soberania e à escolha do povo. Sim, com o voto dos deputados do partido que sustenta o regime, e digo com enorme pesar, com os votos da busca da sobrevivência de partidos, infelizmente, como a FENALA e o PRS, que votam com o partido de regime, aprovam resoluções que alteram a expressão soberana do povo nas urnas. Nós estamos a assistir à proposta de leis que deputados no Parlamento pretendem alterar a escolha do soberano das últimas eleições. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas todos os dias, com estes atos, repetem que o patrão não é o povo. O patrão não é o povo. Se o patrão fosse o povo, aquelas propostas seriam retiradas amanhã. Não seriam lançadas ao Parlamento. Se o patrão fosse o povo, o Tribunal Constitucional não continuaria a dar-nos sinais claros que não respeita o povo soberano, que não respeita o patrão, respeita o senhor das ordens superiores. Hoje, os deputados da maioria que lá se encontra, de modo desrespeitoso e arrogante, alteram a expressão do voto e procuram desesperadamente permanecer no poder a qualquer custo, mesmo contra o soberano povo que devia ser o seu patrão. Prezadas mamães da Lima, mulheres angolanas, a vossa participação e contribuição na luta torna-se uma absoluta necessidade perante uma realidade que se afasta a cada dia dos carris da democracia, que nega conquistas já alcançadas no pós-independência, mas que hoje vão sendo apagadas, uma após outra, por um grupo de maus patriotas agarrados desesperadamente a privilégios. Privilégios que não querem largar e que têm grandes consequências, como o aumento da pobreza, o aumento da exclusão, a degradação das instituições que antes se aproximaram da democracia e que a vão perdendo. Devemos transformar a consciência do sofrimento em força anímica para as transformações políticas, sociais e económicas que a sociedade angolana tanto precisa. A mulher angolana na Lima deve estar na vanguarda destas transformações. Aliás, as mulheres estiveram sempre envolvidas nas transformações históricas que afetaram positivamente a humanidade, que afetaram positivamente o nosso país. Da conquista do direito ao voto pelas mulheres no mundo há mais de 100 anos, seguiu-se o direito ao emprego remunerado e a participação política. No contexto angolano, onde as mulheres votam desde 1992, estas devem constituir-se num exército da linha da frente para a defesa do voto nas eleições de 2027, para que seja garantida a alternância do poder.
tal como o vosso lema para esta celebração diz. E é o que eu gostaria de pedir às mulheres angolanas, na ocasião do 53º aniversário da Fundação da Lima. Queremos as mulheres em números expressivos na educação dos direitos cívicos e políticos, na educação ao voto, na explicação de que a soberania pertence realmente ao povo, para a educação da segurança e controle do voto, participar na formação dos delegados de lista. Estão prontas? A Lima está pronta? Estão prontas? Vamos trabalhar. Vamos constituir a alternância que o país espera. O censo da população de 2014 apontou as mulheres como a maior camada populacional em Angola, assim como os jovens. Este facto atribui a estas duas camadas uma enorme responsabilidade no processo de mudanças que se desejam para Angola, pois é entre as mulheres e os jovens que campeiam índices de pobreza maiores e de desemprego. Mulheres unidas podem transformar profundamente as políticas. Mulheres unidas produzem transformações sociais e económicas capazes de mudar a realidade da nossa sociedade. A UNITA tem um programa para governar Angola. Nunca é demais afirmá-lo. Está inserida na sua programação estratégica, que deve ser divulgada no seio das mulheres angolanas, para que conheçam e para que o suportem, para que votem nele. Por este facto, reitero o apelo que fiz por ocasião do 5º Congresso da Lima, no sentido da Lima continuar a constituir-se numa alavanca proativa na defesa do valor da família, enquanto estrutura nuclear da nossa sociedade. Família como lugar de garantia ética e moral dos seus membros. Agigantar o seu patriotismo para que os desafios da afirmação da cidadania plena da mulher angolana sejam uma realidade e se prepare para as eleições autárquicas e para a liderança destas autarquias, que o partido de regime, infelizmente, continua a recusar, continua a adiar e que continuam a não ter um horizonte temporal. Redescobrir na Lima a força da mudança que nós todos esperamos materializar. Que a Lima continue como uma organização guardiã, pedagógica do debate político, social e cultural, para a genuína reconciliação nacional, para a construção da pátria angolana. Realidades infelizmente adiadas e que não constituem prioridade na agenda de quem hoje governa o país. A par disso, a Lima deve continuar a ocupar o seu lugar nos esforços para a redução dos níveis da violência doméstica da nossa sociedade, que infelizmente prevalecem em grau preocupante, e para acabar com os atos também hoje muito preocupantes de intolerância política, fruto da visão monolítica de alguma elite política do nosso país. A intolerância política, que deveríamos chamar mais corretamente de atos criminosos de violência e de atentado às leis, volta a ocupar o espaço na agenda de muitos governantes locais, que são os grandes responsáveis, 23 anos depois da paz, por termos hoje esta triste realidade, por não terem sido capazes de garantir a tranquilidade das nossas aldeias, a tranquilidade dos nossos municípios, 23 anos depois da paz. A lenga-lenga, e eu vou repetir, a lenga-lenga de que as populações reagem contra os crimes realizados durante a guerra é a confissão da incompetência e da corresponsabilidade na violência. Até porque a guerra fizeram todos. A guerra fizemos-la todas. Todos nós. Mas a reeducação, a responsabilização por quem viola a lei, onde é que ela está? Onde estão os atores que repetem os atos de violência? Foram para os tribunais? Não. São conhecidos? Não. Foram punidos? Não. De forma nenhuma.
a impunidade continua a ser a norma. Nós tínhamos intolerância no fim da guerra. 23 anos depois, como sempre, quando se aproximam períodos eleitorais, temos violência crescente por intolerância aos diferentes, por intolerância aos que pensam diferente, por intolerância àqueles que não têm o cartão do meu partido. Abaixo a intolerância política! Abaixo a intolerância política! Viva o governo participativo inclusivo! Viva o governo participativo inclusivo! Viva! Lima! Pátria! Lima! Unidade! Unida! Povo! Unidos! Venceremos! Unidos! Venceremos! Yenderele! Unidos venceremos. Temos denúncias públicas de que agentes do governo estão nas aldeias a mobilizar os sobas para não terem lá partidos da oposição ao regime. Ou o fazem, ou não receberão o dinheiro do Cuenda. Afinal, este governo, o que é que anda a fazer? 23 anos depois da paz, aprovam leis para criar barreiras à realização da democracia participativa. Mamães do meu país, a vossa realização, a vossa participação, o vosso sonho está a ser negado pelos interesses de um partido com medo do povo soberano. Mamães, perguntem qual é, afinal, a missão deste governo e do partido que o sustenta. Qual é, afinal? Como é possível mobilizar sobas para negarem a presença plural no país? Como é possível que denúncias públicas não sejam investigadas, sejam silenciadas? Como é possível negar que há conivência, que há corresponsabilidade? Como é possível? Deviam aprender com a Lima, que fez um congresso com múltiplas candidaturas. O partido que governa este país devia pedir às mamães da Lima lições sobre a democracia. O partido que governa este país, partido que não aceita múltiplas candidaturas, o partido que escolhe os candidatos impostos pela direção do seu partido, devia saber, devia ter a humildade de vir pedir lições à Lima. Devia ter a humildade de vir tirar lições à UNITA. Candidatos impostos pelos órgãos de direção não é democracia. É democracia? É democracia? Não é democracia. Na UNITA não é assim. Quem não tem coragem de abraçar a democracia do seu partido tem condições de criar instituições democráticas para o país? Não tem. A alternância é a única via de levar Angola ao desenvolvimento, de salvar a Angola deste partido-Estado. Angola, presta atenção ao que se está a passar no nosso Parlamento. Os deputados que sustentam o regime têm repetidamente votado contra a Constituição e contra o direito. Eu dou exemplos recentes. A resolução que condena a violência sobre os deputados, recentemente levada à plenária na última sessão, recebeu o voto contra do partido que sustenta o regime. É possível uma resolução que condena a violência ter o voto contra de uma maioria na Assembleia Nacional? É possível? E eu continuo. A resolução que condenou o assassinato das mamães no Kwanza Norte recebeu o voto contra da maioria que sustenta o partido de regime. Isto é possível? A resolução
que transcreveu o texto constitucional sobre a liberdade de imprensa, o direito de informar e ser informado, recebeu o voto contra dos deputados do partido que sustenta o regime. Angola precisa de mais provas para saber que este partido está caduco, que virou as costas ao povo soberano, que não é o povo a quem servem. Precisa mais de algumas provas. Mas eu quero aqui reafirmar que este país tem futuro. E o futuro depende de colocar os patriotas na liderança do país. De colocar os servidores, respeitadores da soberania do povo, angolanos dispostos ao sacrifício, angolanos dispostos ao exemplo. Tudo isto está ao nosso alcance. E a esperança deve habitar em nós. Sim, a esperança deve habitar em nós. Vamos à luta. Vamos à luta. Viva a UNITA! Viva! Viva o governo inclusivo e participativo! Viva! Yeah. Agora! E agora? Agora! E agora? Unidos venceremos. Vou terminar rendendo mais uma vez a minha mais profunda homenagem a todas as mulheres que serviram as fileiras da Liga da Mulher Angolana, Lima, na esperança de um sacrifício que consentiram e que consentem, que vão continuar a consentir, com as suas vidas, sirva os objetivos de uma Angola reconciliada, de uma Angola democrática, de uma Angola próspera, una e de uma Angola igual para todos. Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Viva a mulher angolana! Viva! Viva Angola! Viva! Unidos! Unidos! Muito obrigado e que Deus abençoe. Atenção ao discurso a ser proferido por Sua Excelência Presidente do Partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Adalberto! Presidente! Viva a África! Viva! Viva Angola! Viva! Viva a UNITA! Viva! Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva Lima! 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 Viva Jura! Viva Jura! 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 Viva para sempre a memória do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Muito obrigado. Vamos sentar. Excelentíssima, e hoje tem a primazia, presidente da Liga da Mulher Angolana, Lima, Sua Excelência, Senhora Vice-Presidente do Partido, ilustres secretários gerais adjuntos do Partido, ilustre secretário provincial da UNITA em Luanda, a todos os membros da direção do Partido aqui presentes, saúdo também de forma muito especial aqui a representante das mulheres do Bloco Democrático, senhora Rosalina Kanda. Muito obrigado pela sua presença.
a todos os mais velhos, a todos os jovens que aqui se encontram e que nos acompanham do país, mas eu deixei para o fim, tal como comecei, as donas da festa, as donas do dia, uma saudação muito forte, muito especial a todas as mamães da Lima, a todas vós, a todas vós. As mamães da Lima aqui presentes, as mamães da Lima em todas as províncias do nosso país, as mamães da Lima que por uma ou outra razão se encontrem fora de Angola, o dia é vosso. Muito boa tarde a todos. É com profunda satisfação que tomo a palavra neste ato de grande significado para o nosso partido, a comemoração do dia 18 de junho, o dia da Liga da Mulher Angolana Lima, que este ano assinala o 53º aniversário da sua fundação, sob o lema Mulheres Unidas para a Alternância do Poder. Prezadas companheiras, senhoras e senhores, a 18 de junho de 1972 nasceu a Liga da Mulher Angolana Lima, numa iniciativa do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que naquelas circunstâncias de luta anticolonial sentiu a necessidade da participação da mulher no esforço de libertação da Angola. A fundação da Lima correspondeu a uma visão estratégica do presidente fundador, que com este evento contribuiu para a valorização e dignificação da mulher angolana, dando um passo no sentido da igualdade do género e das preocupações defendidas também pelas Nações Unidas sobre os direitos da mulher e os direitos da criança. Prezadas mamães da Lima, caríssimas companheiras, vós mesmas tendes sido testemunhas vivas, ativas e oculares da participação direta da mulher na luta pela sua própria emancipação. Ao tomardes parte de todo um esforço virado para a libertação de Angola nas suas múltiplas dimensões, tendes cumprido cabalmente o apelo do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, segundo o qual a vossa emancipação não deve ser dádiva dos homens, mas vossa própria conquista. É com orgulho que afirmamos hoje que a trajetória da participação da mulher angolana, enquadrada na Lima, tem sido de heroísmo e de patriotismo. Tem sido um percurso de entrega voluntária e de risco. Com a vossa participação, permitimos a conquista da independência nacional a 11 de novembro de 1975. Com a vossa participação, foi possível fazer a resistência popular generalizada. Foi possível o alcance da paz em 2002. Com a vossa participação, foi possível a persistente luta, que hoje infelizmente não está uma conquista absoluta pelo Estado democrático e de direito. E hoje é com a vossa participação absolutamente incontestável e necessária que nós devemos continuar a aprofundar, a requerer e a exigir o papel ativo das mulheres para que Angola se torne uma verdadeira democracia, um verdadeiro Estado de Direito, para que os angolanos tenham dignidade. Sem vocês, não será possível. Na era colonial, a mulher angolana sofreu com a discriminação social e com as ausências do marido no contrato e no trabalho forçado. No tempo de guerra, a mulher sofreu não apenas com as agruras do conflito em si, mas também porque sobre ela recaiu a responsabilidade social que pesou sobre a educação e o sustento dos filhos e da sua família, nas ausências prolongadas dos seus companheiros na trincheira militar
que também elas ocuparam. Esta realidade afetou todas as mulheres no campo e nas cidades. O desejo da emancipação política, social e econômica despertou a mulher para a luta multiforme. Foi assim que tivemos mulheres nas fileiras do combate, nas trincheiras da frente, na clandestinidade, na educação, na saúde, nas cadeias e nas fazendas, a trabalhar a terra. A todas estas bravas guerreiras e batalhadoras, fazemos um reconhecimento merecido pelo sacrifício consentido para a conquista da Angola independente, que hoje podemos celebrar. A memória histórica registou e nós devemos exaltar e trazer sempre à memória coletiva o percurso nobre de ilustres mulheres da UNITA, ilustres mulheres angolanas, cujos nomes o Estado angolano não inscreveu e não inseriu nas ruas, nos largos, nas praças deste nosso país, nomes que continuam ignorados na toponímia, inclusive das suas áreas de nascimento. O Estado angolano não ensina muitos nomes heroicos de gerações que tudo deram e que nos compete a nós homenagear e recordar. A estas mulheres, o Estado angolano não lhes conferiu estátuas ou memoriais. Compete-nos citá-las sempre, partilhar com os mais novos, registar para a história e contribuir para que a história não se escreva sem as referenciar. As mamás da Lima devem incentivar a que aquelas que ainda vivem, felizmente ainda são muitas, e que ainda possuem uma memória rica das lutas de vidas dedicadas a Angola e ao seu partido, não sejam esquecidas. E o partido deve ajudar neste desafio de publicar a história das bravas mulheres que também estiveram nas cadeias, mas que a história só escreveu o nome dos seus maridos. Então, momentos como este são necessários e importantes, porque são oportunidades de partilharmos memórias, de transmitirmos aos mais novos verdades outras que habitualmente não ouvem e pedir-lhes que se aproximem dos mais velhos, que se aproximem das mais velhas e peçam para que estes lhes contem a história da vida de mulheres como Isalina Cauína, como Eunice Sapassa, Marta Chilombo, Namucumbi, Salomé Epólua, Maria Tossi, Salia Mucumbi, Laurinda Chisako, Nachiova, Isabel Caieie, na segunda, na Cessa, Maria Nacamela, Catarina Oluli, Natália Cussia, Judite Bandua, Conceição Vunge, Delfina Nené, Augusta Saquanda, Judite Pena, entre muitas outras. Cito também outros nomes, como de Guilhermina Chiteculo, Vitória Cangange, Amélia Iuca, Isabel Solunga Caputo, Cecília Moreira e Helena Coquelo, entre outras. E esta sala está cheia de protagonistas que merecem um aplauso e uma homenagem, porque também foram partícipes de uma dedicação, de obra de dezenas de anos, dedicados ao partido e ao país. E enquanto mulheres da Lima contribuíram nas mais diversas frentes que já foram aqui citadas. Prezadas mamás, minhas senhoras e meus senhores, conquistada a independência há 50 anos e a paz há 23 anos, estes dois importantes marcos não proporcionaram à mulher e aos lares angolanos os direitos sociais e a felicidade a que todos têm direito. A mulher angolana continua a sofrer
e é apontada como o rosto da pobreza. É lamentável, mas esta é a triste realidade que nos envolve, fruto da má governação, que continua a não ser uma governação inclusiva, também fruto da corrupção endémica, que infelizmente no nosso país está institucionalizada. Hoje, a vida tornou-se um sufoco, com famílias inteiras a não suportar o custo de vida. O salário dos que trabalham não consegue cobrir as necessidades do mês. A cesta básica não está ao alcance de muitos, sendo profundamente triste a situação de muitos angolanos, entre os quais mulheres, jovens e crianças, que fazem recurso aos contentores de lixo para se poderem alimentar. Este é o retrato real da Angola económica e social. O acesso à assistência médica e medicamentosa de qualidade é um outro drama que apoquenta as famílias. O direito à educação, a educação de qualidade, continua a ser protelado, com imensas crianças continuamente fora do sistema de ensino. Até quando vamos continuar a suportar situações como esta num país tão rico? Até quando? Temos dito e repetimos que Angola tem potencialidades económicas bastantes. O que nos falta é um governo patriota ao serviço do seu povo. As dificuldades diárias que os angolanos enfrentam em toda a dimensão do nosso país desmentem com factos inquestionáveis a afirmação de que o patrão é o meu povo. Nada mais falso. Quem nos dera que o patrão fosse o nosso povo? Quem nos dera? Mas para nós da UNITA, o serviço é a nossa missão. O serviço é a nossa missão. Os atuais membros do governo continuam preocupados com o seu enriquecimento pessoal, com a acumulação de capital. Continuam a referenciar a elite dirigente como a prioridade. Está cada vez mais rica e mais distante do sofrimento em que vive a mulher angolana, as crianças angolanas, as famílias angolanas, seja nas áreas urbanas, como nas nossas aldeias, nas áreas periurbanas, nos municípios do nosso país. De pouco vale fazer canções com conteúdos ocos, esvaziados pela dor e sofrimento, sentido pelas mamães que zungam dia a dia nas calçadas duras das nossas cidades. Yeah! Viva Lima! Viva! Viva a mulher angolana! Viva! Viva a luta pela emancipação da mulher angolana! Viva! Yendele! Unidos venceremos. De pouco vale slogans ocos quando as mamães continuam a zungar e sofrem o sol ardente ou o frio do cacimbo, expostas porque há que lutar para alimentar o seu lar, feito de maridos desempregados, desesperados por um país que teima em recusar as reformas que todos querem ver. Um país que teima em negar o poder local. Um país onde o seu governo envia ao Parlamento propostas de leis destituídas de moralidade. Onde o seu governo envia ao Parlamento propostas que atentam à soberania e à escolha do povo. Sim, com o voto dos deputados do partido que sustenta o regime, e digo com enorme pesar, com os votos da busca da sobrevivência de partidos, infelizmente, como a FENALA e o PRS, que votam com o partido do regime, aprovam resoluções que alteram a expressão soberana do povo nas urnas. Nós estamos a assistir a proposta de leis que deputados no Parlamento pretendem alterar a escolha do soberano das últimas eleições. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas todos os dias, com estes atos, repetem que o patrão não é o povo.
o patrão não é o povo. Se o patrão fosse o povo, aquelas propostas seriam retiradas amanhã, não seriam lançadas ao Parlamento. Se o patrão fosse o povo, o Tribunal Constitucional não continuaria a dar-nos sinais claros que não respeita o povo soberano, que não respeita o patrão, respeita o senhor das ordens superiores. Hoje, os deputados da maioria que lá se encontra, de modo desrespeitoso e arrogante, alteram a expressão do voto e procuram desesperadamente permanecer no poder a qualquer custo, mesmo contra o soberano povo, que devia ser o seu patrão. Prezadas mamães da Lima, mulheres angolanas, a vossa participação e contribuição na luta torna-se uma absoluta necessidade perante uma realidade que se afasta a cada dia dos carris da democracia, que nega conquistas já alcançadas no pós-independência, mas que hoje vão sendo apagadas, uma após outra, por um grupo de maus patriotas agarrados desesperadamente a privilégios. Privilégios que não querem largar e que têm grandes consequências, como o aumento da pobreza, o aumento da exclusão, a degradação das instituições que antes se aproximaram da democracia e que a vão perdendo. Devemos transformar a consciência do sofrimento em força anímica para as transformações políticas, sociais e económicas que a sociedade angolana tanto precisa. A mulher angolana na Lima deve estar na vanguarda destas transformações. Aliás, as mulheres estiveram sempre envolvidas nas transformações históricas que afetaram positivamente a humanidade, que afetaram positivamente o nosso país. Da conquista do direito ao voto pelas mulheres do mundo há mais de 100 anos, seguiu-se o direito ao emprego remunerado e a participação política. No contexto angolano, onde as mulheres votam desde 1992, estas devem constituir-se num exército da linha da frente para a defesa do voto nas eleições de 2027, para que seja garantida a alternância do poder. Tal como o vosso lema para esta celebração diz, e é o que eu gostaria de pedir às mulheres angolanas, na ocasião do 53º aniversário da Fundação da Lima. Queremos as mulheres em números expressivos na educação dos direitos cívicos e políticos, na educação ao voto, na explicação de que a soberania pertence realmente ao povo, para a educação da segurança e controle do voto, participar na formação dos delegados de lista. Estão prontas? A Lima está pronta? Estão prontas? Vamos trabalhar. Vamos constituir a alternância que o país espera. O censo da população de 2014 apontou as mulheres como a maior camada populacional em Angola, assim como os jovens. Este facto atribui a estas duas camadas uma enorme responsabilidade no processo de mudanças que se desejam para Angola, pois é entre as mulheres e os jovens que campeiam índices de pobreza maiores e de desemprego. Mulheres unidas podem transformar profundamente as políticas. Mulheres unidas produzem transformações sociais e económicas capazes de mudar a realidade da nossa sociedade. A UNITA tem um programa para governar Angola. Nunca é demais afirmá-lo. Está inserida na sua programação estratégica, que deve ser divulgada no seio das mulheres angolanas, para que conheçam e para que o suportem, para que votem nele. Por este facto, reitero o apelo que fiz por ocasião do 5º Congresso da Lima, no sentido da Lima continuar a constituir-se numa alavanca proativa na defesa do valor da família, enquanto estrutura nuclear da nossa sociedade. Família como lugar de garantia ética e moral dos seus membros. Agigantar o seu patriotismo
para que os desafios da afirmação da cidadania plena da mulher angolana sejam uma realidade e se prepare para as eleições autárquicas e para a liderança destas autarquias, que o partido do regime, infelizmente, continua a recusar, continua a adiar e que continuam a não ter um horizonte temporal. Redescobrir na Lima a força da mudança que nós todos esperamos materializar. Que a Lima continue como uma organização guardiã, pedagógica do debate político, social e cultural, para a genuína reconciliação nacional, para a construção da pátria angolana. Realidades infelizmente adiadas e que não constituem prioridade na agenda de quem hoje governa o país. A par disso, a Lima deve continuar a ocupar o seu lugar nos esforços para a redução dos níveis da violência doméstica da nossa sociedade, que infelizmente prevalecem em grau preocupante, e para acabar com os atos também hoje muito preocupantes de intolerância política, fruto da visão monolítica de alguma elite política do nosso país. A intolerância política, que deveríamos chamar mais corretamente de atos criminosos de violência e de atentado às leis, volta a ocupar o espaço na agenda de muitos governantes locais, que são os grandes responsáveis, 23 anos depois da paz, por termos hoje esta triste realidade, por não terem sido capazes de garantir a tranquilidade das nossas aldeias, a tranquilidade dos nossos municípios, 23 anos depois da paz. A lenga-lenga, e eu vou repetir, a lenga-lenga de que as populações reagem contra os crimes realizados durante a guerra é a confissão da incompetência e da corresponsabilidade na violência. Até porque a guerra fizeram todos. A guerra fizemos-la todas. Todos nós. Mas a reeducação, a responsabilização por quem viola a lei, onde é que ela está? Onde estão os atores que repetem os atos de violência? Foram para os tribunais? Não. São conhecidos? Não. Foram punidos? Não. De forma nenhuma. A impunidade continua a ser a norma. Nós tínhamos intolerância no fim da guerra. 23 anos depois, como sempre, quando se aproximam períodos eleitorais, temos violência crescente por intolerância aos diferentes, por intolerância aos que pensam diferente, por intolerância àqueles que não têm o cartão do meu partido. Abaixo a intolerância política. Abaixo a intolerância política. Viva o governo participativo inclusivo. Viva! Viva o governo participativo inclusivo. Viva! Lima! Pátria! Lima! Unidade! Unida! Povo! Unidos! Venceremos! Unidos! Venceremos! Yendelele! Unidos venceremos. Temos denúncias públicas de que agentes do governo estão nas aldeias a mobilizar os sobas para não terem lá partidos da oposição ao regime. Ou o fazem, ou não receberão o dinheiro do Cuenda. Afinal, este governo, o que é que anda a fazer? 23 anos depois da paz, aprovam leis para criar barreiras à realização da democracia participativa. Mamães do meu país, a vossa realização, a vossa participação, o vosso sonho está a ser negado pelos interesses de um partido com medo do povo soberano. Mamães, perguntem qual é afinal a missão deste governo e do partido que o sustenta. Qual é afinal? Como é possível mobilizar sobas para negarem a presença plural no país? Como é possível que denúncias públicas não sejam investigadas, sejam silenciadas?
Como é possível negar que há conivência, que há corresponsabilidade? Como é possível? Deviam aprender com a Lima, que fez um congresso com múltiplas candidaturas. O partido que governa este país devia pedir às mamães da Lima lições sobre a democracia. O partido que governa este país, partido que não aceita múltiplas candidaturas, o partido que escolhe os candidatos impostos pela direção do seu partido, devia saber, devia ter a humildade de vir pedir lições a Lima. Devia ter a humildade de vir tirar lições à UNITA. Candidatos impostos pelos órgãos de direção não é democracia. É democracia? É democracia? Não é democracia. Na UNITA não é assim. Quem não tem coragem de abraçar a democracia do seu partido tem condições de criar instituições democráticas para o país? Não tem. A alternância é a única via de levar Angola ao desenvolvimento, de salvar a Angola deste partido-Estado. Angola, presta atenção ao que se está a passar no nosso Parlamento. Os deputados que sustentam o regime têm repetidamente votado contra a Constituição e contra o direito. Eu dou exemplos recentes. A resolução que condena a violência sobre os deputados, recentemente levada à plenária na última sessão, recebeu o voto contra do partido que sustenta o regime. É possível uma resolução que condena a violência ter o voto contra de uma maioria na Assembleia Nacional? É possível? E eu continuo. A resolução que condenou o assassinato das mamães no Kwanza Norte recebeu o voto contra da maioria que sustenta o partido de regime. Isto é possível? A resolução que transcreveu o texto constitucional sobre a liberdade de imprensa, o direito de informar e ser informado, recebeu o voto contra dos deputados do partido que sustenta o regime. Angola precisa de mais provas para saber que este partido está caduco, que virou as costas ao povo soberano, que não é o povo a quem servem. Precisa mais de algumas provas. Mas eu quero aqui reafirmar que este país tem futuro, e o futuro depende de colocarmos patriotas na liderança do país. De colocarmos servidores respeitadores da soberania do povo, angolanos dispostos ao sacrifício, angolanos dispostos ao exemplo. Tudo isto está ao nosso alcance e a esperança deve habitar em nós. Sim, a esperança deve habitar em nós. Vamos à luta. Vamos à luta. Viva a UNITA! Viva! Viva o governo inclusivo e participativo! Viva! Yeah! Agora! É agora! Unidos venceremos. Vou terminar rendendo mais uma vez a minha mais profunda homenagem a todas as mulheres que serviram as fileiras da Liga da Mulher Angolana, Lima, na esperança de um sacrifício que consentiram e que consentem, que vão continuar a consentir, com as suas vidas, sirva os objetivos de uma Angola reconciliada, de uma Angola democrática, de uma Angola próspera, una e de uma Angola igual para todos. Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Viva a mulher angolana!
Viva Angola! Unidos! Unidos! Muito obrigado e que Deus abençoe. A prestar atenção ao discurso a ser proferido por Sua Excelência Presidente do Partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Adalberto! Presidente! Viva a África! Viva Angola! Viva UNITA! Viva Lima! Viva Lima! Viva Lima! 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 Viva Jura! Viva Jura! 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 Viva para sempre a memória do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Muito obrigado. Vamos sentar. Excelentíssima, e hoje tem a primazia, presidente da Liga da Mulher Angolana, Lima, Sua Excelência, Senhora Vice-Presidente do Partido, ilustres secretários gerais adjuntos do Partido, ilustre secretário provincial da UNITA em Luanda, a todos os membros da direção do Partido aqui presentes, saúdo também de forma muito especial aqui a representante das mulheres do Bloco Democrático, senhora Rosalina Kanda. Muito obrigado pela sua presença. A todos os mais velhos, a todos os jovens que aqui se encontram e que nos acompanham do país, mas eu deixei para o fim, tal como comecei, as donas da festa, as donas do dia, uma saudação muito forte, muito especial a todas as mamães da Lima, a todas vós, a todas vós. As mamães da Lima aqui presentes, as mamães da Lima em todas as províncias do nosso país, as mamães da Lima que por uma ou outra razão se encontrem fora de Angola, o dia é vosso. Muito boa tarde a todos. É com profunda satisfação que tomo a palavra neste ato de grande significado para o nosso partido, a comemoração do dia 18 de junho, o dia da Liga da Mulher Angolana Lima, que este ano assinala o 53º aniversário da sua fundação, sob o lema Mulheres Unidas para a Alternância do Poder. Prezadas companheiras, senhoras e senhores, a 18 de junho de 1972 nasceu a Liga da Mulher Angolana Lima, numa iniciativa do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que naquelas circunstâncias de luta anticolonial sentiu a necessidade da participação da mulher no esforço de libertação de Angola. A fundação da Lima correspondeu a uma visão estratégica do presidente fundador, que com este evento contribuiu para a valorização e dignificação da mulher angolana,
dando um passo no sentido da igualdade do género e das preocupações defendidas também pelas Nações Unidas sobre os direitos da mulher e os direitos da criança. Prezadas mamães da Lima, caríssimas companheiras, vós mesmas tendes sido testemunhas vivas, ativas e oculares da participação direta da mulher na luta pela sua própria emancipação. Ao tomardes parte de todo um esforço virado para a libertação de Angola, nas suas múltiplas dimensões, tendes cumprido cabalmente o apelo do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, segundo o qual a vossa emancipação não deve ser dádiva dos homens, mas vossa própria conquista. É com orgulho que afirmamos hoje que a trajetória da participação da mulher angolana, enquadrada na Lima, tem sido de heroísmo e de patriotismo. Tem sido um percurso de entrega voluntária e de risco. Com a vossa participação, permitimos a conquista da independência nacional a 11 de novembro de 1975. Com a vossa participação, foi possível fazer a resistência popular generalizada. Foi possível o alcance da paz em 2002. Com a vossa participação, foi possível a persistente luta, que hoje infelizmente não está uma conquista absoluta pelo Estado democrático e de direito. E hoje é com a vossa participação absolutamente incontestável e necessária que nós devemos continuar a aprofundar, a requerer e a exigir o papel ativo das mulheres para que Angola se torne uma verdadeira democracia, um verdadeiro Estado de Direito, para que os angolanos tenham dignidade. Sem vocês, não será possível. Na era colonial, a mulher angolana sofreu com a discriminação social e com as ausências do marido no contrato e no trabalho forçado. No tempo de guerra, a mulher sofreu, não apenas com as agruras do conflito em si, mas também porque sobre ela recaiu a responsabilidade social que pesou sobre a educação e o sustento dos filhos e da sua família, nas ausências prolongadas dos seus companheiros na trincheira militar, que também elas ocuparam. Esta realidade afetou todas as mulheres no campo e nas cidades. O desejo da emancipação política, social e económica despertou a mulher para a luta multiforme. Foi assim que tivemos mulheres nas fileiras do combate, nas trincheiras da frente, na clandestinidade, na educação, na saúde, nas cadeias e nas fazendas a trabalhar a terra. A todas estas bravas guerreiras e batalhadoras fazemos um reconhecimento merecido pelo sacrifício consentido para a conquista da Angola independente que hoje podemos celebrar. A memória histórica registou e nós devemos exaltar e trazer sempre à memória coletiva o percurso nobre de ilustres mulheres da UNITA, ilustres mulheres angolanas, cujos nomes o Estado angolano não inscreveu e não inseriu nas ruas, nos largos, nas praças deste nosso país, nomes que continuam ignorados na toponímia, inclusive das suas áreas de nascimento. O Estado angolano não ensina muitos nomes heroicos de gerações que tudo deram e que nos compete a nós homenagear e recordar. A estas mulheres, o Estado angolano não lhes conferiu estátuas ou memoriais. Compete-nos citá-las sempre, partilhar com os mais novos, registar para a história e contribuir para que a história não se escreva sem as referenciar. As mamães da Lima devem incentivar a que aquelas que ainda vivem, felizmente ainda são muitas, e que ainda possuem uma memória rica das lutas
de vidas dedicadas a Angola e ao seu partido não sejam esquecidas. E o partido deve ajudar neste desafio de publicar a história das bravas mulheres que também estiveram nas cadeias, mas que a história só escreveu o nome dos seus maridos. Então, momentos como este são necessários e importantes, porque são oportunidades de partilharmos memórias, de transmitirmos aos mais novos verdades ou outras que habitualmente não ouvem, e pedir-lhes que se aproximem dos mais velhos, que se aproximem das mais velhas e peçam para que estes lhes contem a história da vida de mulheres como Isalina Cauína, como Eunice Sapassa, Marta Chilombo, Namucumbi, Salomé Epólua, Maria Tossi, Salia Mucumbi, Laurinda Chissaco, Nachiova, Isabel Caieie, na segunda, na Cessa, Maria Nacamela, Catarina Oluli, Natália Cussia, Judite Bandua, Conceição Vunge, Delfina Nené, Augusta Saquanda, Judite Pena, entre muitas outras. Cito também outros nomes, como de Guilhermina Chiteculo, Vitória Cangange, Amélia Iuca, Isabel Solunga Caputo, Cecília Moreira e Helena Coquelo, entre outras. E esta sala está cheia de protagonistas que merecem um aplauso e uma homenagem, porque também foram partícipes de uma dedicação, de obra de dezenas de anos, dedicados ao partido e ao país. E enquanto mulheres da Lima contribuíram nas mais diversas frentes que já foram aqui citadas. Prezadas mamãs, minhas senhoras e meus senhores, conquistada a independência há 50 anos e a paz há 23 anos, estes dois importantes marcos não proporcionaram à mulher e aos lares angolanos os direitos sociais e a felicidade a que todos têm direito. A mulher angolana continua a sofrer e é apontada como o rosto da pobreza. É lamentável, mas esta é a triste realidade que nos envolve, fruto da má governação, que continua a não ser uma governação inclusiva, também fruto da corrupção endémica, que infelizmente no nosso país está institucionalizada. Hoje, a vida tornou-se um sufoco, com famílias inteiras a não suportar o custo de vida. O salário dos que trabalham não consegue cobrir as necessidades do mês. A cesta básica não está ao alcance de muitos, sendo profundamente triste a situação de muitos angolanos, entre os quais mulheres, jovens e crianças, que fazem recurso aos contentores de lixo para se poderem alimentar. Este é o retrato real da Angola económica e social. O acesso à assistência médica e medicamentosa de qualidade é um outro drama que apoquenta as famílias. O direito à educação de qualidade, continua a ser protelado, com imensas crianças continuamente fora do sistema de ensino. Até quando vamos continuar a suportar situações como esta num país tão rico? Até quando? Temos dito e repetimos que Angola tem potencialidades económicas bastantes. O que nos falta é um governo patriota ao serviço do seu povo. As dificuldades diárias que os angolanos enfrentam em toda a dimensão do nosso país desmentem com factos inquestionáveis a afirmação de que o patrão é o meu povo. Nada mais falso. Quem nos dera que o patrão fosse o nosso povo? Quem nos dera? Mas para nós da UNITA, o serviço
é a nossa missão. Serviço é a nossa missão. Os atuais membros do governo continuam preocupados com o seu enriquecimento pessoal, com a acumulação de capital. Continuam a referenciar a elite dirigente como a prioridade, que está cada vez mais rica e mais distante do sofrimento em que vive a mulher angolana, as crianças angolanas, as famílias angolanas, seja nas áreas urbanas, como nas nossas aldeias, nas áreas periurbanas, nos municípios do nosso país. De pouco vale fazer canções com conteúdos ocos, esvaziados pela dor e sofrimento, sentido pelas mamães que zungam dia a dia nas calçadas duras das nossas cidades. Viva Lima! Viva a mulher angolana! Viva a luta pela emancipação da mulher angolana! Unidos venceremos. De pouco vale slogans ocos quando as mamães continuam a zungar e sofrem o sol ardente ou o frio do cacimbo, expostas porque há que lutar para alimentar o seu lar, feito de maridos desempregados, desesperados por um país que teima em recusar as reformas que todos querem ver. Um país que teima em negar o poder local. Um país onde o seu governo envia ao Parlamento propostas de leis destituídas de moralidade. Onde o seu governo envia ao Parlamento propostas que atentam à soberania e à escolha do povo. Sim, com o voto dos deputados do partido que sustenta o regime, e digo com enorme pesar, com os votos da busca da sobrevivência de partidos, infelizmente, como a FENALA e o PRS, que votam com o partido do regime, aprovam resoluções que alteram a expressão soberana do povo nas urnas. Nós estamos a assistir à proposta de leis que deputados no Parlamento pretendem alterar a escolha do soberano das últimas eleições. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas todos os dias, com estes atos, repetem que o patrão não é o povo. O patrão não é o povo. Se o patrão fosse o povo, aquelas propostas seriam retiradas amanhã, não seriam lançadas ao Parlamento. Se o patrão fosse o povo, o Tribunal Constitucional não continuaria a dar-nos sinais claros que não respeita o povo soberano, que não respeita o patrão, respeita o senhor das ordens superiores. Hoje, os deputados da maioria que lá se encontra, de modo desrespeitoso e arrogante, alteram a expressão do voto e procuram desesperadamente permanecer no poder a qualquer custo, mesmo contra o soberano povo, que devia ser o seu patrão. Prezadas mamães da Lima, mulheres angolanas, a vossa participação e contribuição na luta torna-se uma absoluta necessidade perante uma realidade que se afasta a cada dia dos carris da democracia, que nega conquistas já alcançadas no pós-independência, mas que hoje vão sendo apagadas, uma após outra, por um grupo de maus patriotas agarrados desesperadamente a privilégios. Privilégios que não querem largar e que têm grandes consequências, como o aumento da pobreza, o aumento da exclusão, a degradação das instituições que antes se aproximaram da democracia e que a vão perdendo. Devemos transformar a consciência do sofrimento em força anímica para as transformações políticas, sociais e económicas que a sociedade angolana tanto precisa. A mulher angolana na Lima deve estar na vanguarda destas transformações. Aliás, as mulheres estiveram sempre envolvidas nas transformações históricas que afetaram positivamente a humanidade, que afetaram positivamente
o nosso país. Da conquista do direito ao voto pelas mulheres no mundo há mais de 100 anos, seguiu-se o direito ao emprego remunerado e a participação política. No contexto angolano, onde as mulheres votam desde 1992, estas devem constituir-se num exército da linha da frente para a defesa do voto nas eleições de 2027, para que seja garantida a alternância do poder. Tal como o vosso lema para esta celebração diz, e é o que eu gostaria de pedir às mulheres angolanas, na ocasião do 53º aniversário da fundação da Lima. Queremos as mulheres em números expressivos na educação dos direitos cívicos e políticos, na educação ao voto, na explicação de que a soberania pertence realmente ao povo, para a educação da segurança e controle do voto, participar na formação dos delegados de lista. Estão prontas? A Lima está pronta? Estão prontas? Vamos trabalhar. Vamos constituir a alternância que o país espera. O censo da população de 2014 apontou as mulheres como a maior camada populacional em Angola, assim como os jovens. Este facto atribui a estas duas camadas uma enorme responsabilidade no processo de mudanças que se desejam para Angola, pois é entre as mulheres e os jovens que campeiam índices de pobreza maiores e de desemprego. Mulheres unidas podem transformar profundamente as políticas. Mulheres unidas produzem transformações sociais e económicas capazes de mudar a realidade da nossa sociedade. A UNITA tem um programa para governar Angola. Nunca é demais afirmá-lo. Está inserida na sua programação estratégica, que deve ser divulgada no seio das mulheres angolanas, para que conheçam e para que o suportem, para que votem nele. Por este facto, reitero o apelo que fiz por ocasião do 5º Congresso da Lima, no sentido da Lima continuar a constituir-se numa alavanca proativa na defesa do valor da família, enquanto estrutura nuclear da nossa sociedade. Família como lugar de garantia ética e moral dos seus membros. Agigantar o seu patriotismo para que os desafios da afirmação da cidadania plena da mulher angolana seja uma realidade e se prepare para as eleições autárquicas e para a liderança destas autarquias, que o partido de regime, infelizmente, continua a recusar, continua a adiar e que continuam a não ter um horizonte temporal. Redescobrir na Lima a força da mudança que nós todos esperamos materializar. Que a Lima continue como uma organização guardiã, pedagógica do debate político, social e cultural, para a genuína reconciliação nacional, para a construção da pátria angolana. Realidades infelizmente adiadas e que não constituem prioridade na agenda de quem hoje governa o país. A par disso, a Lima deve continuar a ocupar o seu lugar nos esforços para a redução dos níveis da violência doméstica da nossa sociedade, que infelizmente prevalecem em grau preocupante, e para acabar com os atos também hoje muito preocupantes de intolerância política, fruto da visão monolítica de alguma elite política do nosso país. A intolerância política, que deveríamos chamar mais corretamente de atos criminosos de violência e de atentado às leis, volta a ocupar o espaço na agenda de muitos governantes locais, que são os grandes responsáveis, 23 anos depois da paz, por termos hoje esta triste realidade, por não terem sido capazes de garantir a tranquilidade das nossas aldeias, a tranquilidade dos nossos municípios, 23 anos depois da paz. A lenga-lenga, e eu vou repetir, a lenga-lenga de que as populações reagem
contra os crimes realizados durante a guerra é a confissão da incompetência e da corresponsabilidade na violência. Até porque a guerra fizeram todos. A guerra fizemos-la todos nós. Mas a reeducação, a responsabilização por quem viola a lei, onde é que ela está? Onde estão os atores que repetem os atos de violência? Foram para os tribunais? Não. São conhecidos? Não. Foram punidos? Não. De forma nenhuma. A impunidade continua a ser a norma. Nós tínhamos intolerância no fim da guerra. 23 anos depois, como sempre, quando se aproximam períodos eleitorais, temos violência crescente por intolerância aos diferentes, por intolerância aos que pensam diferente, por intolerância àqueles que não têm o cartão do meu partido. Abaixo a intolerância política. Abaixo a intolerância política. Viva o governo participativo inclusivo. Viva o governo participativo inclusivo. Lima. Pátria. Unidade. Unida. Povo. Unidos. Venceremos. Unidos venceremos. Temos denúncias públicas de que agentes do governo estão nas aldeias a mobilizar os sobas para não terem lá partidos da oposição ao regime. Ou o fazem, ou não receberão o dinheiro do Cuenda. Afinal, este governo, o que é que anda a fazer? 23 anos depois da paz, aprovam leis para criar barreiras à realização da democracia participativa. Mamães do meu país, a vossa realização, a vossa participação, o vosso sonho está a ser negado pelos interesses de um partido com medo do povo soberano. Mamães, perguntem qual é afinal a missão deste governo e do partido que o sustenta. Qual é afinal? Como é possível mobilizar sobas para negarem a presença plural no país? Como é possível que denúncias públicas não sejam investigadas, sejam silenciadas? Como é possível negar que há conivência, que há corresponsabilidade? Como é possível? Deviam aprender com a Lima, que fez um congresso com múltiplas candidaturas. O partido que governa este país devia pedir às mamães da Lima lições sobre a democracia. O partido que governa este país, partido que não aceita múltiplas candidaturas, o partido que escolhe os candidatos impostos pela direção do seu partido, devia saber, devia ter a humildade de vir pedir lições a Lima. Devia ter a humildade de vir tirar lições a UNITA. Candidatos impostos pelos órgãos de direção não é democracia. É democracia? Não. É democracia? Não. Não é democracia. Na UNITA não é assim. Quem não tem coragem de abraçar a democracia do seu partido tem condições de criar instituições democráticas para o país? Não. Não tem. A alternância é a única via de levar Angola ao desenvolvimento, de salvar a Angola deste partido-Estado. Angola, presta atenção ao que se está a passar no nosso Parlamento. Os deputados que sustentam o regime têm repetidamente votado contra a Constituição e contra o direito. Eu dou exemplos recentes. A resolução que condena a violência
sobre os deputados, recentemente levada à plenária na última sessão, recebeu o voto contra do partido que sustenta o regime. É possível uma resolução que condena a violência ter o voto contra de uma maioria na Assembleia Nacional? É possível? E eu continuo. A resolução que condenou o assassinato das mamães no Kwanza Norte recebeu o voto contra da maioria que sustenta o partido de regime. Isto é possível? A resolução que transcreveu o texto constitucional sobre a liberdade de imprensa, o direito de informar e ser informado, recebeu o voto contra dos deputados do partido que sustenta o regime. Angola precisa de mais provas para saber que este partido está caduco, que virou as costas ao povo soberano, que não é o povo a quem servem. Precisa mais de algumas provas. Mas eu quero aqui reafirmar que este país tem futuro. E o futuro depende de colocarmos patriotas na liderança do país. De colocarmos servidores respeitadores da soberania do povo, angolanos dispostos ao sacrifício, angolanos dispostos ao exemplo. Tudo isto está ao nosso alcance. E a esperança deve habitar em nós. Sim, a esperança deve habitar em nós. Vamos à luta. Vamos à luta. Viva a UNITA! Viva! Viva o governo inclusivo e participativo! Viva! Yeah! Agora! E agora? Agora! Unidos venceremos. Vou terminar rendendo mais uma vez a minha mais profunda homenagem a todas as mulheres que serviram as fileiras da Liga da Mulher Angolana, Lima, na esperança de um sacrifício que consentiram e que consentem, que vão continuar a consentir, com as suas vidas, sirva os objetivos de uma Angola reconciliada, de uma Angola democrática, de uma Angola próspera, una e de uma Angola igual para todos. Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Viva a mulher angolana! Viva! Viva Angola! Viva! Unidos! Unidos! Muito obrigado e que Deus abençoe. Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa, vivo na rua. Estou cansada de acordar nas pedras, estou cansada. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Botem. Oliveira, hoje estou de preto. Sabe o que isso simboliza? Luto. Cabinda está em luto. No jornalista, eu agradeço por ouvir sempre outra parte. Não vamos julgar sempre alguém. Se ouvimos um lado, devemos ver o outro lado. Podemos fazer teste de vida. Podemos fazer? Podemos fazer? Teste médico. De ontem para hoje, ontem foi dia 14. Podemos fazer, verdade?